Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. A aula foi muito pedida aqui no meu reservado, aqui no meu WhatsApp. A galera mandou muita mensagem aqui falando da aula de informática, do concurso de Coatis, pelo amor de Deus. Aí eu vim e resolvi dar essa aula aqui para você. Quem fala com vocês é o professor Thiago Bastos. Nós somos aqui da Só Questões de Concurso e nós somos uma empresa, você que está chegando agora no nosso canal, nós somos uma empresa que fabricamos questões, né? A gente fabrica questões de acordo com a sua demanda. Você está fazendo um concurso lá da UFRJ, de Coatis, enfim. Você está fazendo um concurso e você, às vezes, eu sempre tive essa dificuldade de encontrar um material para estudar, né? Então a gente pega o seu edital, faz uma análise do seu edital, a gente faz uma consultoria, né? Essa consultoria, claro, tem um valor, né? A gente faz essa consultoria, faz esse acompanhamento, fala, ó, você tem que estudar isso daqui, a matéria é essa daqui e você tem que direcionar nesse foco aqui. Então nossa equipe vai, pega você pela mãozinha e faz esse acompanhamento, né? Nós somos uma empresa pioneira nesse aspecto. Não existe na internet. Além da gente fabricar as questões por demanda, a gente também faz o acompanhamento do edital, né? Beleza? Aí o que acontece? A gente vai começar a nossa aula de informática. Lembrando que você tem aqui nesse link, eu vou deixar na descrição, você tem o acompanhamento do nosso material. Então aqui é exclusivo para o concurso de Coatis, tá? Então aqui você tem um combo da lei orgânica e do estatuto. Agora a gente colocou aqui a apostila completa para assistente administrativo, são mais de 326 questões, né? Que vai incluir português, legislação, conhecimentos gerais, informática, conhecimentos específicos. Então é uma matéria completa, só com 50 questões cada. Só eu acho que conhecimentos gerais que tem 76 questões, porque a gente colocou toda a história de Coatis ali para você poder estudar, tá? Beleza, então sem mais delongas, vamos começar essa aula de hoje. A gente vai falar sobre informática. Então deixa eu sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês. Galera, lembrando o seguinte, gostou do conteúdo? Ajuda o titio, né? Dá um comentário, bota um comentário aqui embaixo, coloca um comentário. Pode ser um elogio, pode ser um feedback, não tem problema, tá? Deixa também o seu like, porque o seu like ajuda na divulgação do vídeo. Então essa informação chega para mais pessoas, você acaba ajudando também outras pessoas. E se inscreve no canal, porque por que você vai se inscrever no canal? Porque algumas pessoas estão me dizendo que quando se inscreve no canal, elas passam no concurso. Então vamos fazer essa corrente do bem. É claro que é uma brincadeira, não é para você chegar lá, ah, Thiago, eu não passei no concurso, você é um mentiroso. Não, pelo amor de Deus, é apenas uma brincadeira, vamos acreditar, vamos pensar de forma positiva e vamos acreditar que você pode alcançar seus sonhos se inscrevendo nesse canal, beleza? Então deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos começar a nossa aula de hoje, beleza? Então, o que é informática, né? Informática é a ciência, é uma coisa muito simples, informática, é uma coisa muito tranquila. Informática é uma ciência interdisciplinar que combina elementos da matemática, da lógica, eletrônica e computação. Então ela trata do processamento, do armazenamento e transmissão de informações por meio de sistemas computacionais. Então a palavra informática é uma junção de informação e automática, refletindo o objetivo de tornar o processamento de informações mais eficiente e automático. Então já sabemos que a palavra informática é formada por dois termos, informação e automática, né? Isso já nos dá aqui uma pista sobre o seu objetivo principal, que é utilizar a automação para lidar com a informação de maneira mais eficiente. Então, nesse contexto, a automação se refere à capacidade dos computadores e sistemas computacionais de executar tarefas automaticamente, sem a intervenção humana direta. Então, a informática ela é uma ciência que se apoia em diversas áreas do conhecimento, né? Para entendermos como ela funciona, precisamos ali considerar aspectos da matemática, da lógica, né? Da eletrônica, da computação. Então, cada uma dessas áreas contribui para, né, com suas próprias ferramentas e conceitos, criando ali uma base sólida para o desenvolvimento de tecnologias computacionais. Então, em primeiro lugar, vamos falar da matemática, né?
é fundamental na informática, pois ela oferece as bases ali para a lógica, para os algoritmos utilizados no processamento de informações. Algoritmos são o quê? São sequências de instruções que vão guiar os computadores a resolverem problemas e realizarem tarefas específicas. A gente falando aqui um pouco da lógica, é outra área crucial, pois ela estabelece os princípios do raciocínio correto, ajudando a criar sistemas computacionais coesos, né, e eficientes. Através da lógica, podemos construir estruturas de decisão que permitem que os computadores tomem escolhas lógicas, né, baseadas ali em informação. E na parte da eletrônica, que é responsável, né, por lidar ali com os componentes físicos dos computadores. Os componentes físicos são aqueles palpáveis, né, são aqueles que você pode tocar, como processador, memória, enfim, a gente vai falar mais para frente. Beleza? Então, é mais ou menos isso daí. Vamos seguir aqui, então. A importância da informática na sociedade. Então, a informática ela tem um papel crucial em praticamente todos os aspectos da sociedade moderna, né? Desde a forma de como nos comunicamos até como realizamos operações financeiras. Então, a informática é a parte integrante do nosso cotidiano. Empresas utilizam um sistema de informática para gerir suas operações e tomada de decisões, e na educação também, né? A informática facilita o aprendizado e a disseminação do conhecimento. Então, quando ele fala da parte da comunicação, né, a informática ela revolucionou a forma como nos comunicamos. Então, através da internet, através de e-mails, redes sociais, né, aplicativos de mensagem, podemos nos conectar instantaneamente com pessoas ao redor do mundo. Isso tem aí encurtado as distâncias, né, permitindo a troca de informações e ideias em tempo real. Nas operações financeiras, na área financeira, a informática possibilitou ali avanços significativos, né, transações bancárias online, né, sistemas de pagamentos eletrônicos, né, criptomoedas são exemplos ali de informática, como a informática tornou as operações financeiras mais eficientes, seguras e acessíveis. Na parte da gestão empresarial, as empresas utilizam sistemas de informática, né, para gerir suas operações, armazenar dados, acompanhar o estoque, né, administrar recursos humanos, tomar decisões estratégicas. Isso aumenta ali a eficiência, a produtividade, a competitividade das organizações. Na parte da educação, como foi mencionado, a informática desempenha também um papel transformador. A tecnologia da informação e comunicação, né, permite acesso a um vasto universo de conhecimento. Então, as salas de aulas modernas utilizam recursos como computadores, tablets e aplicativos educacionais para facilitar o aprendizado e torná-lo mais interativo e envolvente. Beleza? Show de bola! Então, vamos seguir aqui. Dados, informações e processamentos. O que são dados? Isso aqui é questão de prova, tá, galera? Agora a gente chegou numa parte aqui que é importante. É bom você prestar um pouco mais de atenção, tá? Então, o que são dados? São representações simbólicas de fatos, conceitos ou instruções e podem ser números, letras, imagens, entre outros. Então, os dados são representações simbólicas de fatos, conceitos ou instruções. Podem ser elementos como números, letras, palavras, imagens, sons, entre outros. Então, os dados por si só, ele não tem um significado ou contexto específico. São como matéria-prima que precisa ser processado e organizado ali para adquirir relevância e torná-la-se, né, vai tornar-se útil para um determinado propósito. Por exemplo, imagine que temos um conjunto de números. Vamos colocar um exemplo aqui. 5, 10, 15 e 20. Esses números são dados e ainda não sabemos o que eles representam, entendeu? Então, esses são os dados, beleza? Aí tem a parte das informações. São os dados, aí aqui já, né, são os dados organizados e interpretados de forma a possuir significado e relevância para o usuário ou contexto específico. Então, quando os dados são organizados e interpretados de forma a possuir significado e relevância, eles se transformam em informações, tá? Então, as informações são resultados do processamento dos dados, né? Sistema binário, por exemplo, que você vê, né? 01, 01, 01, 01, 01. Você não entende aquele sistema,
mas ele representa na parte das informações, né? Então as informações são o resultado do processamento dos dados, tornando compreensíveis, úteis para usuários ou contextos específicos. Então, continuando com o exemplo anterior que eu dei, né? Se os números representarem as idades de 4 pessoas, por exemplo, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos, agora temos informações relevantes sobre a idade dessas pessoas. Então, as informações são um conhecimento extraído dos dados e permitem que, né, entendamos, né, o contexto dos números apresentados. Aí vem a parte do processamento, que envolve a transformação dos dados brutos em informações significativas por meio de operações lógicas e aritméticas realizadas pela CPU, que a gente vai falar mais para frente. Então, o processamento é o quê? É o conjunto de operações lógicas e aritméticas que vão ser realizadas pela unidade de processamento, que é a CPU do computador, né? Então, essas operações são aplicadas aos dados para transformá-los em informações significativas. O processamento envolve a manipulação, os cálculos, as comparações, né, e outras ações necessárias para extrair o conhecimento contido nos dados. Então, voltamos àquele exemplo, né? O processamento seria a aplicação de operações lógicas para relacionar os números com as idades das pessoas, permitindo assim a criação de informações compreensíveis e relevantes. Em resumo, né, vamos resumir isso daqui agora. Os dados são um elemento bruto, as informações são os dados organizados e interpretados para obter significado e relevância, e o processamento é o conjunto de operações realizados para transformar os dados em informações úteis. Então, esses conceitos são essenciais para entender como a informática lida com a manipulação e a transformação da informação em diferentes contextos e aplicações. Show? Maravilha. Então vamos seguir. Agora a gente vai falar de hardware e software. Hardware é basicamente aquilo que você pode tocar, né? Aquilo que você toca é hardware. Software é aquilo que você não toca. Então, assim, para ficar mais entendível o conhecimento, né? Então, hardware é a parte física do computador, ou seja, é a parte que, né, que você pode tocar, além dos componentes internos, como CPU, memória RAM e disco rígido, né, que a gente vai explicar isso daqui também, tá? Temos também os dispositivos periféricos, que incluem teclado, mouse, monitor, impressoras e scanners. Então, o software é a parte lógica do computador, né, que compreende os programas e sistemas operacionais. Os programas de aplicação, como editores de texto, planilhas, né, permite que usuários realizem tarefas específicas. Já o sistema operacional é responsável por gerenciar os recursos do computador e fornecer uma interface para interação entre o usuário e a máquina. Lembrando aqui, só recapitulando aqui, galera, software são os programas do computador. É como se você tivesse olhando os aplicativos do seu celular. Os aplicativos são os softwares, né? São os programas, né? O sistema operacional é o que faz os programas funcionarem, né? Então, por isso que o nome é sistema operacional, porque ele operaciona os programas. Então, por exemplo, o Windows 10, o Windows 7, né, o Windows XP, são todos sistemas operacionais, tá? Então, só para você entender essa parte, beleza? Unidade de entrada, saída e processamento. Outra questão de prova aqui, ó. Isso aqui é muito cobrado em prova. Unidade de entrada. Então, sempre lembre que unidade de entrada é aquilo que entra, tá? Então, são responsáveis por permitir que os dados entrem no computador para serem processados, né? O teclado e o mouse são dispositivos mais comuns de entrada. Por que o teclado e o mouse são dispositivos de entrada? Porque quando você vai digitar alguma coisa, quando você está digitando alguma coisa, aqueles dados, olha só como é inteligente a parada. Você digita a letra T, o computador entende que você digitou o T, ele processa e manda para a tela. Então você digitou o T, ele entrou. O dígito entrou. E aí onde é que sai? Primeiro vai fazer o processamento, ele vai lá no processador, ele faz o processamento, ele faz a leitura do que você está fazendo e sai na tela, que a tela é uma unidade de saída, né, que a gente vai falar.
Então o teclado e o mouse, porque o mouse você está aqui, ó o mouse aqui, né? Você tem que clicar. Quando você clica, ele vai acionar lá o processador e vai dizer, opa, ele está clicando aqui, então eu vou reconhecer que eu tenho que fazer uma ação, né? Então toda vez que ele vai fazer uma ação, ele vai processar. Então, por exemplo, caixa de som é de saída, né? Alto-falante é de saída, porque está saindo o som, né? É uma unidade que sai o som. Então é muito simples esse entendimento, né? O monitor você tá vendo que está saindo, você não está fazendo nenhuma ação para sair a imagem do monitor, né? Quando você digita no teclado, você está fazendo uma ação, então é entrada. E quando você está no monitor, você não precisa fazer ação nenhuma. Ele está ali mostrando a tela. Então, é uma unidade de saída. Beleza? Então, unidade de entrada são responsáveis por permitir que os dados e comandos, né, entrem no computador para serem processados, né? Então, além do teclado e do mouse, existem outros dispositivos de entrada, como scanners, webcam. Ah, Thiago, mas o webcam, por que é de entrada, se está saindo a imagem? Porque para sair a imagem, você precisa fazer uma ação de ligar o webcam, né? Então, ele captura o vídeo. Ele captura o vídeo, o áudio em tempo real para videochamadas, conferências, né? Então, o webcam é um dispositivo de entrada, tá? A pessoa vai pensar que a imagem, você está fazendo uma ação. Qual é a ação? Você está na frente da câmera e ela está processando aquele dado e está mandando para a tela. Aí a tela sim é de saída, mas a entrada da sua imagem está indo pela webcam. Por isso que é um dispositivo de entrada. Aí tem os microfones, como eu estou falando aqui no microfone, né? Ele está captando meu áudio. Qual é a minha ação? É falar. Então é sempre uma ação, sempre uma unidade de entrada, é sempre uma ação que você vai realizar, tá? Dispositivo de captura de movimento também. Então, né, você precisa se movimentar, precisa ter uma ação sua, né? Você precisa digitar, né? Você precisa estar aqui mostrando sua cara na webcam para que ela consiga, né, fazer a leitura, para que mande para o monitor. Então, sempre um dispositivo de entrada necessita de uma ação sua. Scanner, né, ele permite digitalizar ali o documento. Você vai colocar, qual é a ação? Colocar o papel lá, para digitalizar o documento, né, para que ele possa ser armazenado de forma digital. Então ele vai entrar, entendeu? Então é mais ou menos isso daí. Aí vem o dispositivo de saída. Permite que os resultados do processamento sejam exibidos para o usuário. Então, ó, sejam exibidos. O monitor é um dispositivo primário de saída, enquanto os alto-falantes são utilizados para áudio. Então, unidade de saída, vamos lá. Permite que os resultados de processamento sejam exibidos aos usuários em formato compreensível, né? Além do monitor, existem também as impressoras. Por quê? Porque você vai dar o comando e vai sair o papel de lá, né? Então permite a produção de cópias, né, físicas do documento. Então existe uma ação, e a ação que você fez é mandar a impressora imprimir. Então ela está saindo o papel, né? Está saindo. Projetores são usados para exibir imagens e vídeos em uma tela grande ou superfície, né? Ele vai projetar a imagem, está saindo a imagem. Não precisa de uma ação, né? Você vai ligar o projetor e ele vai pegar a imagem da tela do computador e vai projetar ou na parede, né? Então, ó, tá saindo. Não está entrando, você não está dando nenhum comando. Claro, você tem que ligar, né? Tem que ligar o aparelho, mas não existe, você não precisa, né, para ficar entendível, você não precisa fazer nenhum comando para a tela aparecer. E simplesmente você vai ligar, né? Claro, né, assim, para não confundir o entendimento, tá? O projetor, ele é de saída. Por que ele é de saída? Porque ele faz o mesmo papel do monitor, né? Os projetores, ele faz o mesmo papel do monitor, só que ele vai ficar mais amplo. Então é um dispositivo de saída. Alto-falante também, né? Alto-falante é um dispositivo de saída. Por quê? Porque está saindo o áudio. Permite a reprodução do áudio. Não exige uma ação sua para sair o áudio. O próprio computador ele vai fazer a leitura do áudio e vai sair no alto-falante, né?
diferente do teclado. O teclado você precisa digitar, o mouse você precisa clicar, né? A webcam você precisa estar aparecendo para que ela faça a leitura e mande para o monitor, entendeu? Então é mais ou menos isso daí. Aí tem a unidade de processamento, que é a Central Processing Unit. É o cérebro do computador, né? Ele executa as instruções e controla todas as operações do sistema, realizando cálculos e manipulando os dados. Então, que é a nossa CPU, que é a Unidade Central de Processamento. É o componente essencial do computador, que ele funciona como o cérebro da máquina. Ele é responsável ali por executar as instruções e controlar todas as operações do sistema. Então a CPU ela realiza operações lógicas, aritméticas em dados, manipula ali informações, toma decisões, coordena a interação entre diferentes componentes do computador. Então a CPU ela é composta por vários elementos, né, incluindo a unidade de controle, que é responsável ali por coordenar as operações do computador, a unidade lógica e aritmética, né, que é responsável por executar as operações matemáticas e lógicas, e a velocidade da CPU, né, que é em gigahertz, que é um fator chave ali para determinar o desempenho geral do computador. Que esse gigahertz é como se você falasse assim, ah, esse carro é 1.0, um carro 1.0 é inferior a um carro 1.6. Então, só fazendo uma analogia, só fazendo uma comparação, né? Então, o gigahertz, ele vai, assim, eu estou falando aqui uma linguagem bem simples. Por quê? Porque a ideia é que você consiga entender de forma mais lógica, né? Então, o gigahertz tem a ver com a velocidade do processador. Então, quanto maior, né, o gigahertz, maior é o processamento, ou seja, ele responde mais rápido, né? Às vezes você quer abrir o Word, às vezes você quer abrir o Photoshop, às vezes você quer abrir um navegador. Então, se o seu, né, a sua CPU, né, o seu processador, ele não tiver uma capacidade de processamento muito rápido, ele vai carroçar, vai ficar, né, mais devagar. Ele vai dizer para você, olha, eu não estou suportando tanta coisa, é muita carga, então eu não estou suportando aqui essa. Aí você tem que comprar um processador com maiores núcleos, enfim, aí você tem que ter um processador melhor, tá? Show de bola. A placa-mãe, olha só, a nossa placa-mãe é a coisa mais importante do computador, por isso que se chama placa-mãe, porque é o coração do computador. É onde tem todos os periféricos do computador. Lá tem a memória, o processador, né? Tem as entradas, tem o chipset, tem a fonte, enfim, é onde você liga tudo, né? Você quer colocar mais memória? Você coloca na placa-mãe. Você quer colocar uma placa gráfica? Você coloca na placa-mãe, tá? Então, ela tem ali a placa-mãe, né? É a principal placa de circuito impressa em um computador. Ela conecta e interliga todos os componentes do sistema, como a CPU, a memória, né? As unidades de armazenamento e os dispositivos periféricos. E na placa-mãe, é na placa-mãe que ocorre a comunicação entre os diferentes elementos do computador, tornando-a essencial, tornando-a essencial para o seu funcionamento. Então a placa-mãe, ela é o componente, basicamente é o componente principal, né? Existe ali as conexões dos componentes, né? Que ela conecta ali, ela interliga todos os principais componentes do computador. Ela possui slots, né? Conectores ali para CPU, para memória, para placa de vídeo, para as unidades de armazenamento, né? Como disco rígido e SSD. Disco rígido é o seu HD, tá? SSD já é uma tecnologia mais avançada de HD, ele é mais rápido o processamento. É como se fosse um pendrive, só que, né, com uma capacidade de armazenamento maior e de velocidade maior. Então, tem as placas de expansão, né, como as placas de som, rede Wi-Fi, né, e diversos dispositivos periféricos. Beleza? Então, tudo na placa-mãe ali você, né, tem a sua memória, tem o seu processador, né, tem a comunicação, ela é responsável pela comunicação ali entre os componentes. Então a placa-mãe é responsável por possibilitar a comunicação eficiente entre todos os elementos do computador. Isso é fundamental para que a CPU, né,
possa acessar a memória RAM para armazenar e buscar dados, e para que os dispositivos periféricos possam enviar e receber informações do processador e da memória. Tem o chipset, né? Ela contém também um chipset, que é um conjunto de chips que vão gerenciar a comunicação e a interação entre a CPU, a memória, placas de expansão e demais dispositivos ali conectados à placa-mãe. Então o chipset é crucial para garantir a estabilidade, o desempenho do sistema. Então a placa-mãe contém a BIOS também, ou FI, o EFI, em sistemas mais modernos, né? Então é um firmware responsável por inicializar o computador e fornecer ali as configurações básicas do sistema. Então a BIOS, não sei se você já, quando o computador inicia, você clica em Delete, você entra na BIOS do computador. Então a BIOS é essencial para que o computador possa acordar, né? Iniciar o processo de inicialização. Beleza? Show de bola. E aqui ele fala do processador, que é o cérebro do computador. O processador, também conhecido como CPU, que é Central Processing Unit, é o cérebro do computador. Ele é responsável por executar as instruções e realizar os cálculos necessários para o processamento dos dados. A velocidade e o desempenho do processador afetam diretamente o funcionamento geral do computador. Show? Então, qual é o processador? Ele é um componente central. Ele é o cérebro. Ele desempenha ali um papel crucial no processamento das instruções. Quando você digita uma tecla, vai para o processador. Ele processa e fala assim, opa, ele está digitando a letra T. Então, eu vou mandar para a tela a letra T, né? Você não vai digitar a letra T e ele vai entender que é a letra R. Então, por isso que é uma inteligência artificial. Você digitou a letra T no teclado, ele vai processar esses dados e vai mandar para a sua tela, tá? Então, o processador é projetado para executar instruções de forma sequencial e rápida, né? Então, cada instrução é uma operação básica que o processador pode realizar, como somar números, né? Comparar valores ou armazenar dados na memória. Então, as instruções são organizadas em programas e executadas em sequência, né? Permitindo que o computador realize tarefas complexas. Tem a velocidade do clock. A velocidade do clock é o quê? É a velocidade do processador, né? Então, a velocidade do processador ela é medida em hertz, ou múltiplos, como megahertz ou gigahertz, né? Então, quanto maior a velocidade do clock, mais instruções o processador pode executar por segundo. Isso afeta ali diretamente o desempenho geral do computador, especialmente em tarefas que demandam alto poder de processamento, como jogos, aplicações de edição de vídeo, né, ou renderização em 3D. Tem os núcleos também, né? Muitos processadores modernos têm múltiplos núcleos. Então, cada núcleo é como uma unidade de processamento independente, capaz ali de executar instruções, né? Então, ter mais núcleos permite que o processador realize várias tarefas simultaneamente, né? Que é multitarefa, de forma mais eficiente, né? Não vamos nos aprofundar, porque a ideia aqui não é que você se torne um expert em informática. A ideia é que você entenda, de uma forma geral, como funciona o nosso processador. Memória RAM, né, que é a agilidade no acesso de dados, né? Então, a memória RAM, que é a Random Access Memory, é a memória temporária do computador, onde os dados são armazenados temporariamente enquanto estão sendo processados pela CPU. Quanto maior a capacidade de memória RAM, mais ágil será a resposta do sistema e a execução de tarefas. Então, a memória RAM ela é considerada memória temporária, porque ela retém dados apenas enquanto o computador está ligado. Quando o computador é desligado, o conteúdo da memória RAM é apagado, diferentemente do armazenamento permanente, como um disco rígido, por exemplo, né? No seu HD. Se você coloca um arquivo no seu HD, você pode desligar o computador, quando você ligar, vai estar lá o arquivo lá, né? Então, a memória RAM, ela mantém seus dados quando a energia, né, ela não mantém seus dados quando a energia é desligada. Aí tem a parte do acesso rápido, né? A característica Random Access, que é acesso aleatório em português, da memória RAM, permite que a CPU acesse qualquer local de memória de forma rápida e direta. Então, isso significa o quê?
que os dados podem ser lidos ou escritos em qualquer posição da memória RAM com a mesma velocidade, tornando o acesso mais ágil, né? Então, por que ela é multitarefa? Por que a memória é multitarefa e tem um desempenho? A capacidade da memória RAM tem um impacto significativo na capacidade do computador de executar várias tarefas ali ao mesmo tempo, né? Então, quanto mais memória RAM o computador tiver, mais aplicativos e processos podem ser executados simultaneamente, né, sem sobrecarregar o sistema. Tem o cache e desempenho. Então, como mencionado anteriormente, o processador ele usa o cache para armazenar temporariamente dados e instruções frequentes usadas. Então, no entanto, quando o cache é insuficiente, a memória RAM atua como um segundo nível de armazenamento temporário para o processador, fornecendo os dados necessários com maior rapidez do que acessar o disco rígido. Isso melhora o desempenho geral do sistema, né? Show de bola! Tem o nosso disco rígido, que é o nosso HD, né? E unidade de estado sólido, que é o SSD. Então, o disco rígido, que é o HD, e as unidades de estado sólido, que é o SSD, são dispositivos de armazenamento permanente do computador. O HD utiliza discos magnéticos para armazenar dados, enquanto o SSD utiliza chips de memória flash. O armazenamento é utilizado para guardar permanentemente o sistema operacional, aplicativos e arquivos do usuário. Então, o disco rígido ele é uma unidade de armazenamento magnético. Ele contém discos giratórios, né? Realmente contém discos giratórios recobertos de uma camada magnética, onde os dados são gravados em trilhas concêntricas. Então, um braço mecânico, para você entender, um braço mecânico com cabeça de leitura e gravação acessa as informações nas trilhas magnéticas, né? Comece a visualizar essas trilhas, conforme os discos giram em alta velocidade. Então o HD ele oferece uma grande capacidade de armazenamento em relação ao custo, tornando uma opção econômica para guardar uma grande quantidade de dados, como documentos, imagens, vídeos. Já o SSD, que é a unidade de estado sólido, né, é uma tecnologia de armazenamento mais recente, né, que utiliza chips de memória flash para guardar dados. Então, os SSDs não possuem partes mecânicas, o que torna mais resistente a choque, vibrações e permite tempos de acesso mais rápido do que discos rígidos tradicionais, né? Mesmo que você tenha um computador, assim, o SSD ele é compatível com novas tecnologias. Se você tiver um computador, por exemplo, um Celeron ou um sistema operacional mais antigo, o SSD ele é tão avançado que ele vai fazer o processamento tão rápido que o seu computador ele não vai conseguir acompanhar. Então, assim, se você tiver que utilizar um HD SSD, você tem que utilizar em computadores mais atuais. Por que eu estou falando isso? Por experiência própria. Eu falei assim, meu computador ele é um pouco mais antigo, então eu coloquei um SSD para ter uma resposta mais rápida, né, do HD, para eu conseguir. Não adiantou nada. Ele era rápido, mas o computador não conseguia acompanhar. Então, assim, né? Você vai abrir um navegador, ele abria rápido. Só que assim, ele era tão rápido que o computador, opa, peraí, você está indo muito lá na frente, calma. Aí que travava tudo, era uma confusão. Então, os SSDs são mais rápidos no acesso a dados, resultando em tempos de inicialização do sistema operacional mais curtos, abertura rápida de aplicativos, enfim, você tem que tomar cuidado que se você quiser colocar um HD SSD no seu computador, tem que verificar a sua placa-mãe, para verificar se ela é mais atual, né? Para verificar se ela está acompanhando ali a velocidade do SSD. Show? Então, o disco rígido é unidade HD, né? São unidades de armazenamento permanente, tá? Armazenamento permanente do computador. Show de bola. Aqui a gente vai falar das placas gráficas, né? Melhorando a experiência do usuário. As placas gráficas é aquela que a gente já conhece, que são as placas de vídeo. As placas gráficas e de som são responsáveis por melhorar a qualidade das imagens exibidas no monitor e proporcionar uma experiência sonora mais rica e imersiva. Elas possuem processadores dedicados para processamento de vídeo e áudio, aliviando a carga sobre a CPU principal e permitindo uma melhor performance em jogos e aplicativos multimídia. Por exemplo, se você quiser assistir um filme em 4K, né, 4K exige
né, uma qualidade de imagem muito mais potente. Então, você não conseguiria assistir um filme em 4K com a placa de vídeo on-board. Tem placa de vídeo on-board, tem off-board. On-board é aquela que já vem no seu computador. Off-board é aquela que você encaixa, por isso que é off. On é porque está ligado na placa-mãe. Off, porque está desligado, né? Porque é uma placa que você vai colocar de forma que não seja integrada ao computador, né? Que vem de fora. Beleza? Então, as placas gráficas são responsáveis por processar e renderizar as imagens que são exibidas no monitor. Elas possuem dentro da placa processadores dedicados, as GPUs, que são projetados ali especificamente para executar cálculos gráficos complexos. Então, ao utilizar uma placa gráfica dedicada, a carga de trabalho relacionada ao processamento das imagens é aliviada, né, da CPU principal. Então, isso é especialmente importante ali quando você vai jogar, né, quando você vai mexer em alguma imagem que tem uma alta resolução, né? Então, as placas gráficas mais modernas também suportam tecnologias avançadas, como o Ray Tracing, né, que melhora ali a qualidade de sombreamento e reflexo em jogos, resultando ali em experiências de jogos mais realistas. Beleza? Então, aqui são as impressoras, que também é um assunto que sempre vai cair na sua prova, tá? Então, as impressoras são dispositivos de saída. Ó, aqui está falando de saída. Por quê? Porque sai o papel, né? Vai sair o papel, né? Que permite que os dados processados pelo computador sejam impressos em papel. Existem dois tipos principais de impressora. Que são, dois tipos não, eu coloquei dois, mas existe a plotter também, né? A plotter é aquela impressora que imprime banner, né? Que imprime mais na parte da gráfica ali, que imprime em alta resolução. Então ela imprime uma lona enorme, ela faz a impressão. Mas assim, é muito pouco cobrado em prova, mas é bom você saber, tá? Então são as impressoras jatos de tinta, que é essa normal que a gente utiliza em casa mesmo, né? Utilizam cartuchos de tinta para imprimir textos e imagens com alta qualidade e cores vibrantes. São ideais para uso domésticos e pequenos escritórios onde a impressão em cores é necessária. E tem as impressoras a laser, né, utilizadas em um túnel de tinta em pó para imprimir documentos. São mais rápidas e econômicas em termos de custo por página impressa, sendo amplamente utilizada em ambientes corporativos e escritórios com alta demanda de impressão, né? Então, as impressoras jato de tinta, só para a gente recapitular, utilizam cartuchos de tinta líquida, né, para imprimir imagens de texto em papel. Elas funcionam projetando pequenas gotas de tinta na superfície do papel através de cabeças de impressão. Então, as impressoras a jato de tinta são populares para uso doméstico e são adequadas ali para imprimir fotografias de alta qualidade, enfim. E a laser, que são impressoras que utilizam um processo eletrostático para imprimir as informações no papel. Então, um cilindro fotocondutor é carregado eletricamente, né? Em seguida, um laser modula a carga, criando uma imagem que atrai toner em pó para o papel. Então, toner é aquecido, né? O toner é aquecido e fixado permanentemente no papel por meio de um fusor, resultando em impressão de alta qualidade e durabilidade. Então, as impressoras laser são mais comuns em ambientes corporativos, escritórios, né? São mais rápidas, adequadas ali para grandes volumes de impressão em preto e branco. Show? Maravilha. Tem os scanners, né? Os scanners são dispositivos de entrada que permitem que documentos físicos de entrada. Por quê? Porque você vai colocar o papel e a imagem vai ser digitalizada, mas para ser digitalizada ela tem que entrar, né? Então você vai colocar no scanner, vai mandar escanear, aí o processador vai entender, opa, essa pessoa aqui está escaneando um papel, eu vou pegar essa imagem desse papel e vou transformar em um arquivo digital e vou mandar para dentro do computador, né? Mas ela é um dispositivo de entrada. Por quê? Porque vai entrar, você vai
é aquilo que a gente fala, né? Sempre precisa existir uma ação sua, né? Uma ação direta. Então, assim, você vai ter que colocar o papelzinho lá, vai ter que fechar a tampa e vai mandar ele escanear. Então, né, eles são dispositivos que permitem documentos físicos, como textos e imagens, que eles sejam digitalizados e convertidos em formato digital para serem armazenados no computador. Então, existem 3 tipos principais de scanners, que são os scanners de mão, que são os portáteis e leves, né, ideal para digitalização rápida de documentos em movimento. Tem os scanners de mesa, que é basicamente esse daqui que você está vendo na tela. São os mais robustos, né, oferecem maior qualidade de digitalização, adequados para o uso de escritório e estabelecimentos comerciais. E tem também impressoras que são multifuncionais, né? As impressoras multifuncionais, ela vem com scanner, ela imprime, né, que eu até acho que nem falei aqui das multifuncionais. Então, tem também as impressoras multifuncionais, que ela vem com scanner, né, por isso que o nome é multifuncional. Ela vem com scanner, ela imprime, né, então ela faz várias funções. E tem o scanner de alimentação automática, que possui um mecanismo que alimenta automaticamente várias páginas para digitalização em sequência, agilizando o processo. Show? Tem multifuncionais. Eu me precipitei. Tem as multifuncionais, né? As multifuncionais, também conhecidas como impressoras multifuncionais ou all-in-one, combinam as funcionalidades de impressora, scanner, copiadora e, em alguns casos, fax em um único dispositivo. Então, essa versatilidade a torna ideais para o uso de escritórios e residências, onde espaço e conveniência são valorizados. Então, sempre que você lembrar de multifuncionais, é que combina a funcionalidade de várias funções em um único dispositivo. Então, por isso que é multifuncionais, é molezinha de entender. Beleza? Então, cuidados e manutenção. Então, para garantir o funcionamento e a durabilidade desses dispositivos, é importante seguir algumas práticas e cuidados de manutenção, como a limpeza regular das partes externas e a utilização de suprimentos originais, como cartuchos de tinta e tuners. Beleza? Então, hoje, galera, a gente fica por aqui. Essa aula é basicamente todos os assuntos ali do seu conteúdo programático do concurso de Coatis para a parte de nível médio, né? Então, lembrando, deixa eu aparecer aqui. Lembrando o seguinte, você que gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, né, para você receber notificações quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Então hoje a gente fica por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço, que vocês possam conseguir atingir seus objetivos, fica com Deus e tchau!